Olá, meu nome é Luiz Fernando Pacheco, sou discente do curso de Ecologia e hoje vou apresentar um tema muito importante que conecta a física e a ecologia de uma forma bastante interessante, que são os fenômenos ondulatórios, com foco especial na comunicação acústica entre animais, principalmente os golfinhos. Então, você já parou para pensar como os animais que vivem debaixo d'água conseguem se comunicar, encontrar seus alimentos ou até mesmo se localizar em um ambiente onde a visibilidade é extremamente limitada? Então, pois é exatamente aí que os fenômenos ondulatórios entram em ação. Durante essa apresentação, o meu objetivo é explicar de forma clara e acessível os conceitos principais relacionados às ondas, como o que elas são, quais são os tipos de ondas e também quais fenômenos físicos ocorrem durante a propagação, reflexão, refração, difração e interferência. Além de entender a teoria por trás das ondas, vamos ver como esses conceitos aparecem de maneira prática na natureza, ajudando os animais marinhos a se comunicarem, se localizarem e a sobreviverem em seus habitats. Vou dar ênfase ao exemplo dos golfinhos, que são animais conhecidos pela sua inteligência e pela forma sofisticada como usam o som para interagir com o ambiente. Veremos como eles produzem sons específicos e como esses sons se propagam na água utilizando os princípios da física. Então, ao longo dessa explicação, também vou destacar algumas aplicações tecnológicas que foram inspiradas por esses animais, como o uso de sonares em submarinos e equipamentos de monitoramento ambiental. Então, fique comigo até o final para entender como os fenômenos ondulatórios não são apenas um conteúdo de física, mas também uma ferramenta vital para a sobrevivência de muitas espécies e para o avanço da ciência. Antes de falar diretamente sobre a comunicação dos golfinhos, é importante entendermos os conceitos fundamentais sobre as ondas e os fenômenos ondulatórios. Mas assim, o que são ondas? Então, ondas são perturbações que se propagam por um meio, transportando energia de um lugar para o outro, sem transportar a matéria. Ou seja, quando uma onda passa por um determinado ponto, ela transfere energia, mas as partículas do meio continuam, em média, na mesma posição. Então, um exemplo fácil de visualizar é quando jogamos uma pedra na água. Vemos as ondulações se afastando do ponto de impacto, mas a própria água não é transportada para longe. E quais são esses tipos de ondas? Então, as ondas podem ser classificadas em diversas formas, mas uma divisão bem importante é entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, como o som que viaja no ar, na água ou em sólidos. E as ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio para se propagar. Um exemplo clássico é a luz ou as ondas de rádio. Então, como estamos falando da comunicação dos golfinhos, nosso foco aqui serão as ondas mecânicas, mas especificamente as ondas sonoras. Características das ondas. Agora que já sabemos o que são ondas, vamos conhecer algumas características que são essenciais para entender como o som se propaga. Se liga aí. A primeira delas é a frequência, que é o número de ciclos que a onda completa por segundo, medida em Hz. Uma frequência maior significa um som mais agudo, uma frequência menor, um som mais grave. A segunda é o comprimento de onda, é a distância entre dois pontos equivalentes em ciclos consecutivos de uma onda, como de uma crista até a próxima crista. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e vice-versa. A terceira é a amplitude, que representa a altura da onda, ou seja, o quanto ela se afasta da posição de equilíbrio. No som, a amplitude está relacionada ao volume.
Ondas com maior amplitude são percebidas como sons mais altos. E a quarta é a velocidade de propagação, que depende do meio por onde a onda se propaga. Por exemplo, no ar, o som viaja cerca de 340 metros por segundo. Já na água, ele é muito mais rápido, aproximadamente 1500 metros por segundo, ou seja, quase 5 vezes mais rápido. E o que são fenômenos ondulatórios? Então, além das características básicas, as ondas também podem sofrer alguns fenômenos durante sua propagação. A primeira delas é a reflexão. Ocorre quando a onda encontra um obstáculo e retorna. Um exemplo é o eco que escutamos em um vale. A segunda é a refração. É a mudança na direção da onda quando ela passa de um meio para o outro, com densidade diferente. Por exemplo, o som mudando de direção ao passar do ar para a água. A terceira temos a difração, que é a capacidade da onda de contornar obstáculos ou passar por fendas e continuar se propagando. E a quarta temos a interferência. Quando duas ou mais ondas se encontram, elas podem se somar, tendo uma interferência construtiva, ou se anular, tendo uma interferência destrutiva. Então, todos esses efeitos vão ser muito importantes quando falamos de comunicação entre os golfinhos, porque o som que eles emitem sofre todos esses efeitos dentro da água. Esses conceitos da física ajudam a explicar como os golfinhos conseguem perceber objetos, distâncias e outros animais, mesmo sem enxergar bem embaixo d'água. Agora que você já conhece os conceitos básicos sobre as ondas, vamos ver como isso tudo se aplica na vida dos golfinhos. Então, agora que já entendemos o que são ondas e os principais fenômenos ondulatórios, vamos ver como tudo isso acontece na natureza, mas especificamente na comunicação dos golfinhos. Como os golfinhos se comunicam? Então, os golfinhos são animais extremamente inteligentes e sociais. Eles vivem em grupos e dependem da comunicação sonora para muitas atividades diárias, como localizar alimentos, navegar no ambiente marinho, comunicar-se com outros membros do grupo e reconhecer indivíduos específicos. Ou seja, cada golfinho tem um tipo de som único, quase como um nome. Mas assim, quais são os tipos de som produzidos pelos golfinhos? Então, os golfinhos produzem diferentes tipos de sons, cada um com uma finalidade. Temos em primeiro os assobios. Os assobios são usados para comunicação social, identificação entre indivíduos e chamar a atenção de outros golfinhos. Temos os cliques, principalmente usados para ecolocalização. Eles são rápidos e servem como uma espécie de radar natural. E temos os estalos e outros sons pulsados, que são utilizados em diversas interações sociais, inclusive em sistemas de alerta. Mas assim, os golfinhos têm ecolocalização. Mas o que é essa ecolocalização? Então, a ecolocalização é uma habilidade fascinante dos golfinhos. Funciona da seguinte forma. Primeiro, o golfinho emite uma série de cliques sonoros de alta frequência. Segundo, esses sons viajam pela água como ondas sonoras. Terceiro, quando as ondas encontram um obstáculo, como um peixe, uma pedra ou um golfinho, ocorre o fenômeno de reflexão. Quarto, o som refletido volta para o golfinho, em forma de eco. E por último, o cérebro do golfinho analisa o tempo que o som levou para voltar e as alterações na sua frequência, identificando assim a distância, o tamanho, a densidade e até a forma do objeto. Então, é praticamente um sonar natural. Mas como os fenômenos ondulatórios participam desse processo? Então, vários fenômenos físicos das ondas estão presentes nessa comunicação, como é o caso da reflexão, refração, difração e interferência. A reflexão é essencial na ecolocalização, já que o eco retorna com informações importantes. A refração é tipo, como a água não tem a mesma densidade em todas as partes,
há variações de temperatura e salinidade. E o som pode mudar de direção quando passa por diferentes camadas de água. Difração permite que os sons contornem obstáculos, como rochas ou recifes, chegando até locais onde o golfinho não tem mais a direta visão. E temos a interferência. Quando muitos golfinhos estão emitindo sons ao mesmo tempo, as ondas sonoras podem somar ou se anular, criando padrões sonoros complexos que eles conseguem interpretar. Mas assim, quais são as aplicações tecnológicas inspiradas nos golfinhos? Então, estudando como os golfinhos usam som, os humanos desenvolveram várias tecnologias, como o sonar, que é o Sound Navigation and Range, eu acho que é isso, utilizado em submarinos e navios para detectar objetos debaixo d'água, funcionando de forma semelhante à ecolocalização dos golfinhos. Temos também os higrofones, que são microfones subaquáticos usados por cientistas para estudar os sons produzidos pelos animais marinhos. E sistemas de comunicação subaquática, para mergulhadores ou equipamentos de monitoramento ambiental. Mas e aí, quais são as contribuições para a ecologia? Então, o estudo de comunicação acústica dos golfinhos também ajuda na preservação ambiental, como no monitoramento de populações de golfinhos, estudos de impacto de poluição sonora nos oceanos, a criação de áreas de proteção ambiental baseadas em rotas de comunicação dos animais. Então, ou seja, além de ser um fenômeno físico, a comunicação acústica dos golfinhos tem um papel muito importante na ecologia e na conservação das espécies marinhas. Chegando ao final da nossa apresentação, espero que você tenha percebido como os fenômenos ondulatórios, muitas vezes vistos apenas como fórmulas e gráficos no livro de física, estão profundamente ligados ao mundo real, à natureza e à própria sobrevivência de diversas espécies. E essa conexão entre física e ecologia? Então, a comunicação dos golfinhos por meio dos sons é um exemplo impressionante de como os conceitos físicos se manifestam no comportamento animal. Então, através das ondas sonoras e de fenômenos como a reflexão, refração, difração e interferência, esses animais conseguem navegar por ambientes aquáticos, muitas vezes escuros ou turvos, caçar com precisão, estabelecer relações sociais complexas e manter a coesão do grupo mesmo em longas distâncias. Então, essa conexão entre física e ecologia mostra que a ciência não está preparada da vida. Pelo contrário, eles nos ajudam a compreendê-la melhor, a respeitá-la e a protegê-la. E assim, estudar esse tema me fez enxergar a física como com outros olhos, certo? Antes eu via as ondas como algo distante do cotidiano, mas hoje percebo que elas estão em todo lugar, no som, na luz, nos mares e até mesmo na forma como os animais se orientam. E assim, a frase final que eu digo aqui: sentir, compreender e respeitar a natureza não é fraqueza, é o primeiro passo para mudar. Quando a gente entende como a ciência e a vida estão conectadas, desenvolvemos mais empatia, consciência ecológica e, acima de tudo, responsabilidade. E muito obrigado por acompanhar essa apresentação. Espero que ela tenha te inspirado a ver a física de forma mais leve, mais viva e mais próxima à natureza. Muito obrigado. Até a próxima. Parece que